Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos refletir na nossa sexta aula sobre o tema do final dos tempos, e essa aula é sobre o juízo final. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, e nós leremos dos versos 11 a 15. E nesse texto, eu acredito que na sua Bíblia também tem aí um título, né? E esse título é O Juízo de Deus. Ele então aponta para nós esse momento histórico que irá acontecer a respeito do momento em que Deus vai fechar a história que nós conhecemos e será então inaugurada a nova história, a história eterna. Esse texto diz: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Bom, irmãos, eu sei que quando a gente fala sobre essas doutrinas, isso promove alguma inquietação em nós. E é compreensível porque, em parte, nós entendemos o que será o futuro e, em parte, Deus não nos revelou, não nos mostrou. Como eu tenho dito nessas aulas, existe muita especulação a respeito do final dos tempos, mas a Bíblia faz algumas pontuações quanto a eventos que irão acontecer, e esses não são eventos que são discutidos no sentido se eles vão ou não existir de verdade, porque a Bíblia faz uma afirmação como um fato histórico, né, que ele acontecerá, e sendo que o juízo final é um desses fatos históricos. O julgamento final sempre aterrorizou as pessoas. Então nós temos livros escritos a esse respeito, nós temos alguns filmes que trazem essa temática, e é muito interessante a gente pensar que hoje, vivendo aqui no século XXI, nós ainda temos raízes muito presentes que vieram do século XIX. O século XIX foi marcado por pensadores, alguns brilhantes, outros não, mas que marcaram a história da humanidade, que escreveram livros, que trouxeram teorias que mudaram a forma como o ser humano, aquilo que a gente chama de antropologia, que é o estudo do ser humano, mudou. Essas pessoas conseguiram trazer pensamentos diferentes. Uma dessas pessoas foi Nietzsche. Nietzsche ficou conhecido como aquele que disse que Deus está morto. Quando a gente estuda um pouquinho daquilo que Nietzsche falou, a gente vai entender que muitas pessoas utilizaram aquilo que ele disse, aquilo que ele escreveu, de uma forma que não era o jeito que ele pensou inicialmente, e que, por isso, né, postularam essas ideias, essas frases, e isso acabou dando liberdade para que o homem daquela época começasse a romper com algumas coisas. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele não está falando que o Deus cristão está morto. Ele está dizendo que a figura de Deus superficial, que o homem do século XIX dizia adorar, esse Deus é que estava morto, essa ideia de Deus é que estava morta. Mas eu não estou aqui para defender Nietzsche, muito menos para dar uma aula a esse respeito. O que eu preciso fazer como pastor da igreja é dizer para você que a gente não pode simplesmente jogar fora
anos de história e de pensamento humano, porque se nós entendemos que Deus conduz a história e que nessa condução da história muitas coisas estão sendo feitas ou para que Deus seja mais visto ou para que Deus seja ocultado, então a filosofia, a antropologia, a psicologia e todas as outras logias servem a esse propósito de maneira positiva ou negativa. E eu estou dizendo aqui para você que no momento em que esse homem diz que Deus está morto, muitas pessoas se apropriaram dessa afirmação, ainda que, me permita a brincadeira aqui, nunca ninguém viu esse caixão, ou então nunca ninguém viu a lápide onde Deus foi enterrado, mas eles utilizaram essa afirmação para trazer, entre aspas, aquilo que foi chamado de liberdade. Então, se Deus está morto, nós não precisamos temer um juízo, nós não precisamos temer um castigo, né? ou também um prêmio. Então, a gente vive como quer, faz o que quer. Um outro homem dessa época foi Augusto Comte, e ele faz uma afirmação bem crítica, onde ele diz que a humanidade teve 3 fases ou 3 períodos: a infância, a adolescência e o estado adulto. E ele diz que então a infância foi o período em que o homem era religioso. Veja aí a crítica. A adolescência foi quando o homem começou a estudar a filosofia, mas não uma filosofia... Era uma filosofia um tanto do pensamento apenas. E o estado adulto é a época da ciência. Então, Augusto Comte, como positivista que era, acreditava que a ciência resolveria todos os problemas e o homem chegaria ao seu estágio mais avançado. A sua teoria e a teoria das pessoas que o seguiram ficou muito abalada depois da Primeira Guerra Mundial e especialmente desestabilizada depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Então, a ciência que promoveria o bem da humanidade foi utilizada para dizimar regiões, pessoas, etnias, enfim. Então, em consequência a isso, aquela ideia de progresso dá espaço ao pessimismo, né? Especialmente com o Sartre. E esse pessimismo vem acompanhando, então, o nosso mundo até hoje. É interessante que aquele momento anterior de dizer que Deus estava morto fez com que tanto o otimismo como o pessimismo, depois, né, não trouxesse mais a figura de Deus, exatamente porque foi para o homem que tem o coração ainda pecador, que não conhece a Jesus Cristo, é melhor que a gente tire Deus dessa jogada, né? Que Deus não esteja olhando para aquilo que nós estamos fazendo, porque se Ele estiver fazendo, nós teremos sérios problemas. Então, o mundo que a gente vive hoje é um mundo onde as pessoas acham que o juízo final é apenas uma estratégia da igreja para aprisionar as pessoas. E eu digo para você, irmão e irmã, que o juízo final, na verdade, ele é para nos libertar, porque aquilo que ainda é oculto para nós será totalmente revelado naquele dia. Aquelas dúvidas que nós temos do porquê que Deus permitiu determinadas coisas, por que Deus não puniu algumas pessoas, por que Deus não salvou outras pessoas, por que nós mesmos não vencemos determinadas coisas na nossa vida, ou por que aconteceu situações conosco, nesse juízo final, nesse momento final, tudo isso ficará muito claro para nós. Então, dali não haverá mais desculpas, não haverá mais justificativas, não haverá mais em quem colocar a culpa. É o momento em que nós vamos nos encontrar diante do Senhor de todas as coisas e todas as coisas serão definitivamente colocadas em seu lugar. E é interessante destacar que isso não vai redundar em entender que Deus foi injusto. Pelo contrário, vai chegar na conclusão de que Deus é totalmente digno de toda a honra e de toda a glória. E apenas para fechar esse raciocínio,
da filosofia, de como isso foi sendo construído no nosso mundo, eu gosto muito de um texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, aonde Salomão faz a afirmação de que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, irmãos, toda a busca científica, toda a busca filosófica, psicológica, teológica, é na verdade a busca pela satisfação desse anseio que nós temos. Nós sabemos que a vida não é apenas nascer, crescer, morrer. Nós sabemos que existe algo mais. E ou nós negaremos isso com toda a nossa força, ou nós iremos reconhecer e nos dobrar a esse Deus que colocou esse anseio, que colocou essa assinatura dentro de nós, para sabermos que a vida é muito mais do que aquilo que nós fazemos todo dia. Nós temos uma eternidade adiante. O texto que nós lemos, ele diz, depois de ter falado ali sobre o aprisionamento de Satanás, a gente já foi olhando esses textos, na semana que vem a gente vai ver um pouco mais, mas no verso 11 ele diz: eu vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu já falei um pouco sobre isso. A gente precisa entender que Apocalipse é um livro simbólico, é um livro de um gênero literário diferente daquele que a gente está acostumado a ler, mas eu acho que fica muito claro aqui que esse trono branco e aquele que está assentado traz essa figura de poder. Então Deus, ele é um rei majestoso que está sentado no seu trono, puro, no sentido aqui de branco, ele é puro, ele é santo, ele é perfeito, e todas as pessoas, versos 12, verso 13, verso 14, esses grupos de pessoas, os que saíram do mar, aqueles que foram devolvidos pela morte, aqueles que foram devolvidos, que estavam mortos, todos esses compareceram diante de Deus. A ideia é que houve uma totalidade, todas as pessoas vão ser colocadas diante de Deus e ali haverá um ato de extrema sabedoria, de extrema sensatez. Um livro onde todas as coisas foram escritas será aberto. Se você se lembrar, capítulo 5 de Apocalipse diz que esse livro ele estava sempre nas mãos de quem está sentado no trono, e esse livro havia sido selado, ou seja, ele era um livro fechado. Ele tinha um destinatário, um destino, e ele não tinha quem pudesse abrir o livro. Então aparece o cordeiro, na verdade se espera um leão, mas aparece a figura de um cordeiro que provavelmente ali trazia marcas de sangue, porque ele parecia ter estado morto. E esse cordeiro, ele tem a dignidade conquistada para tocar o livro e abrir o livro. E quando ele abre o livro, o nome daqueles que estão inscritos, eles são salvos, eles recebem uma direção. Essa pessoa ou esse cordeiro é Jesus Cristo. Então, dentro da figura simbólica do Apocalipse, Jesus é aquele que dá sentido, que salva, que organiza a vida do nome das pessoas que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Eu acho interessante destacar que o julgamento final, ele coloca o peso daquilo que foi feito, todas as ações. E aqui a gente precisa ir tirando lições, né? Então me permita voltar. A primeira lição é que quem controla a história e a nossa vida e todas as coisas é quem está sentado no trono branco, é o nosso Deus, é o nosso Pai Celestial. Isso já nos traz alento, conforto e direção. Isso nos ajuda a não ficar desesperados, porque o juízo final não é um momento para que a gente passe vergonha na frente das pessoas. Não sei se você pegou essa época, mas havia, um ensino muito comum de que a nossa vida passaria num telão e que nesse telão a gente ia ver tudo que fez de bom ou de ruim. Eu não sei se vai ter o telão, tá bom? Mas o momento aqui não é para passar vergonha em nós, é para nos trazer consciência dos pecados que nós temos e de como Deus é santo. É essa a função do juízo final.
diz então que tudo aquilo que nós fizemos vai ser pesado, né? Vai ser colocado aqui diante de nós. Verso 12, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, uma segunda lição que a gente precisa tirar aqui rapidamente é que às vezes a gente enfatiza que a nossa fé e que a nossa salvação ela é feita por meio da fé, mas nós não podemos esquecer de que as obras acompanham a fé. Lembra do que diz Tiago? O livro, de Tiago. Se nós temos uma fé que não tem obras, a nossa fé é morta. Então isso significa que não basta você dizer que tem fé em Jesus. Você precisa viver de acordo com isso. Então as nossas ações, elas são consideradas por Deus. Se você se lembrar, Mateus 24, quando Jesus faz a separação daqueles que vão estar com ele, daqueles que não estarão com ele, ele diz para que aquelas pessoas falam, mas como assim, né? Quando nós fomos bondosos com o Senhor? Quando nós lhe demos de comer, de beber, de vestir, cuidamos do Senhor? E ele diz, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Então o que Jesus está dizendo ali é que as nossas obras, elas são consideradas nesse peso. Por quê, irmãos? E eu quero que isso fique muito claro. Não é porque se nós fizermos boas obras, nós seremos salvos por elas. Mas um salvo sempre faz boas obras. Isso precisa ficar claro para nós. Eu vou repetir. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então você pode mover o mundo e o universo na sua força. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. É isso que diz Hebreus. Primeira coisa, então. Segunda coisa, se você tem fé, necessariamente você vai agir, você vai ter ações que são chamadas de boas obras na Bíblia. Ou seja, socorrer aqueles que estão em necessidade, ensinar pessoas, cuidar de pessoas, abençoar pessoas, evangelizar, insistir para que elas conheçam do Evangelho, amar as pessoas, socorrê-las em questões financeiras, em questões de saúde, em questões de família, ou seja, todas as ações que nós fazemos, elas são consideradas. E as nossas más ações também serão. Elas também serão. E o que o texto está dizendo é que essas ações elas serão postas diante de nós e Deus. Porém, esse texto diz que aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida é que serão salvos. A pergunta é, quando esse livro foi escrito? E qual é o critério para que esse livro tenha sido escrito? O que faz o meu nome estar ou não arrolado nesse livro? E aí nós precisamos lembrar daquilo que diz, por exemplo, Efésios capítulo 1. E ali nós ficamos sabendo que Deus predestinou, Deus escreveu o nome de um grupo de pessoas, que nós não sabemos quantas são essas pessoas, e essas pessoas são as que têm o nome no livro da vida. Essas pessoas elas estão salvas por quê? Porque, como eu disse no capítulo 5, o cordeiro que parecia estar morto morreu, deu a sua vida para que a vida das pessoas que têm o seu nome inscrito no livro da vida fossem concluídas com êxito, tivessem um sentido, tivessem salvação. Então nós somos salvos porque o Cordeiro, ou seja, Jesus, morreu no nosso lugar. O nosso nome está inscrito lá por causa de Deus, aquele que está sentado no trono, mas o nosso nome ganha forma e condições de ser salvo porque Jesus morre no nosso lugar. Então são duas coisas. Aqui a gente precisa entender. Às vezes a gente fala de juízo final e o pessoal da igreja fica preocupado. Mas pastor, como que fica esse negócio da gente ser predestinado e depois a gente vai ser julgado lá? Sim, as duas coisas acontecem. Mas nós não seremos julgados para a salvação, porque o nome já está inscrito no livro.
mas a nossa vida será colocada em ordem. É por isso, irmãos, que eu tenho ensinado na igreja que quem estiver no céu, estará no céu pleno de consciência de que não merece estar ali. Porque no momento em que as nossas obras forem julgadas diante de nós vamos reconhecer que ainda que nós tenhamos feito muitas coisas para a igreja, para as pessoas, ainda assim a nossa balança de coisas boas perto das coisas ruins não vai compensar. Então, se nós estamos entrando no céu, nós estamos entrando porque Cristo pega dos méritos dele e coloca sobre nós. Por outro lado, aqueles que forem para o inferno, eles não irão lamentando que nunca tiveram a chance de estar com Deus. Não parece que a gente tem essa opção aqui. Então veja que o juízo final ele é, na verdade, não para aterrorizar a nós, mas ele é para nos dar paz. Porque Deus ele sabe de todas as coisas, sabe dos nossos pecados, ele não vai ficar sabendo do que nós fizemos ou deixamos de fazer naquele momento, ele já sabe de tudo isso. E o juízo final, então, é o momento para que a majestade de Deus resplandeça, para que a sua glória fique evidente para nós, e especialmente para que a sua justiça e a sua misericórdia sejam reveladas, sejam clarificadas, sejam expostas de uma forma última, para que todos nós saibamos quem Deus é e o porquê que Ele faz as coisas. É claro que isso vai gerar gratidão no nosso coração, amor e adoração. Eu ainda gostaria de dizer para você, na verdade, até estimular você para que você lesse o que o próprio Jesus fala sobre o reino de Deus e sobre esse final dos tempos. Então nós temos nos evangelhos parábolas de Jesus que falam a respeito do juízo final, do reino de Deus. E essas parábolas, elas são como que pequenos vislumbres daquilo que Jesus está dizendo que será o reino de Deus de uma forma completa, mas do seu juízo também, do juízo final também. Então eu citei aqui Mateus capítulo 24, que você pode ler. Nós temos as parábolas, chamadas parábolas do reino, ali no capítulo 13 de Mateus. E eu queria que você ainda desse uma olhadinha em Mateus capítulo 7, dos versos 15 a 23, eu vou ler para você. Veja só: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porém, porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Aqui nós temos mais um vislumbre do que é o juízo final, irmãos. Nós lemos lá em Apocalipse, nós estamos lendo aqui, nós temos Mateus 24, nós temos as parábolas do reino. Então há uma construção sendo feita na mente do cristão de como isso vai acontecer, de como nós seremos impactados por esse momento final. O que fica evidente em todos os textos é que nós corremos o grande risco de, nessa vida que nós estamos, nos confundir e confundir o que Jesus disse entre sucesso, multidões seguindo pessoas,
pessoas com boa oratória, pessoas com aparência de um comportamento santo e que vão enganar os santos, ou seja, vão enganar pessoas até que são verdadeiros crentes. O que nós precisamos nos despertar é para um aprofundamento nas Escrituras. Você pode até achar o pastor X e Y engraçado e tudo bem. A questão é que você precisa ver se ele é bíblico ou não. Porque você pode fazer um curso de oratória, você pode fazer, hoje está na moda um método, né, chamado storytelling, que é contar histórias de uma forma que envolva as pessoas. Você pode fazer tudo isso e enganar muitas pessoas. Então o meu apelo para você, meu irmão e minha irmã, é que você estude as Escrituras, que você veja se o que eu, como pastor da igreja, estou falando é bíblico, para que você tenha certeza de que você está seguindo no caminho de Cristo. Todas as coisas que nós vemos apontando para o final dos tempos é a respeito de ser enganados, a respeito de dar vazão ao nosso coração em coisas que nos agradam, mas que necessariamente não são as coisas que agradam o coração de Deus. Então que você possa ter na sua palavra, na sua Bíblia, uma palavra realmente consistente. Se você não gosta de anotar na Bíblia, tenha um caderno para fazer anotações, perguntas, para anotar versículos, para anotar suas reflexões. Eu não estou dizendo que você não precise de amparo, de auxílio, de alguém que te explique, mas faça isso, questione, pense, né? Sejamos prudentes. Jesus ele fala isso, né? Ele fala que nós temos a capacidade de olhar para o tempo e saber se vai ficar frio, quente, se vai chover ou não, né? Mas nós precisamos ser hábeis em olhar para o tempo em que nós estamos, e nós estamos no final dos tempos. Isso eu posso afirmar para você com certeza. Nós precisamos ter então a sabedoria de Deus para olhar o tempo que nós estamos, buscar sabedoria nele, aprofundar o nosso coração em intimidade com Deus e também, de forma muito específica, orar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus e que estão enganados com todas essas coisas. Eu comecei hoje falando que os filósofos do século XIX implantaram ideias que até hoje continuam. E nós temos no nosso coração algo que foi implantado por Jesus. Então nós podemos anunciar o evangelho para essas pessoas e esse evangelho suplantar aquilo que foi colocado na mente deles de que Deus não existe, ou de que Deus está morto, ou de que Deus não se importa. Deus se importa sim, tanto que ele enviou o Filho dele para socorrer-nos naquilo que nós não temos a mínima chance de fazer sozinhos. Então que você termine essa reflexão lendo esses textos e especialmente orando para que Deus encha o seu coração com esperança, porque o juízo final não é um dia para que a gente lamente, mas é um dia para que todas as coisas sejam colocadas em ordem. Essa vida que a gente leva aflita e cheia de coisas será plenamente resolvida nesse dia. Então que Deus te abençoe, que Deus traga paz e consolo para o seu coração. E até a próxima.